Estamos vivendo aí dias históricos! Quinta e sexta-feira foram dias aí que entraram para a história. Por quê? Porque na quinta e na sexta-feira, pela primeira e segunda, vez na história, as transações entre países dos BRICS em moedas nacionais desses próprios países ultrapassaram as transações em dólar. Ou seja, pela primeira vez aí, os países dos BRICS conseguiram romper a hegemonia do dólar. Então, hoje já podemos dizer que entre os países dos BRICS, o dólar já não é mais a moeda mais utilizada. Ou seja, está caindo o dólar. Para piorar, teremos agora em outubro a cúpula dos BRICS. E a cúpula dos BRICS não terá só os 10 países dos BRICS. Seriam 11, mas a Argentina entrou aí numa espiral de extrema-direita e de, autodestruição. Então a Argentina não conta. Tá para entrar talvez a Venezuela. Além dos 10 países, vão participar aí Venezuela, Malásia, Tailândia e Turquia. A participação da Turquia está dando o que falar, porque a Turquia é um país da OTAN. Os Estados Unidos estão em pânico. Por quê? Porque a OTAN, apesar de ser uma organização de guerra, uma organização militar, os países da OTAN, eles estão sempre alinhados na geopolítica. E a Turquia está começando a se alinhar aí com Rússia e China. Então, isso tende a rachar os países da OTAN. A Turquia está com a economia bombando. Os economistas do Brasil vão dizer que não, porque a inflação na Turquia é alta, porém os salários crescem acima da inflação. O nível de desemprego é o mais baixo aí dos últimos 20 anos, então a Turquia está indo bem. Os economistas brasileiros, principalmente esses aí da Globo, a Globo essa semana, a Globo, Estadão e Folha, fizeram um editorial elogiando o senhor Roberto Campos Neto, um bandido, porque ele aumentou os juros no Brasil. Para quem não sabe, nós, eu e você, o povo brasileiro, pagou 835 bilhões, estou falando de quase R$ 1 trilhão nos últimos 12 meses. Quer dizer, é quase R$ 1 trilhão por ano, só de taxa de juros para banqueiros safados. Isso é dinheiro público indo pelo ralo. E aí ele aumentou os juros dizendo que a inflação pode aumentar. Por quê? Porque os economistas aí ligados aos Estados Unidos sempre usam a tal da inflação para dizer que isso é o motor da economia. Se a inflação estiver baixa, tudo está bem. Eu lembro que no governo Temer chegou a ter deflação e o desemprego disparando e as pessoas cada vez mais pobres e não adiantava nada. Não adianta a inflação estar baixa, sendo que a inflação está baixa porque no índice da inflação, nossa, o preço do iate diminuiu pela metade. Só que o preço da carne aumentou 30%. Mas aí você vê uma coisa menos 50%, outra mais 30%, você fala, pô, vê quanto custa um iate, quanto custa um quilo de carne, na média estamos tendo deflação. Era assim que funcionava, tá? No caso, o governo Bolsonaro chegou a mudar o cálculo de como funciona a inflação para dizer que tinha menos inflação, tudo triplicava de preço e os investidores não, esses economistas dizendo, tá tudo bem, tá tudo ótimo. Aí agora, o Brasil teve deflação esse mês, deflação puxada pelos alimentos que diminuíram de preço, e aí eles aumentam os juros dizendo que pode ser que tenha inflação lá no futuro, para saber como são as coisas. Enfim, esses aí estão sendo derrotados. Por quê? Porque eles são todos subservientes aos Estados Unidos. Hoje, o mundo, ele funciona atrelado ao petrodólar. Para quem não sabe o que é petrodólar, é o seguinte, os maiores países aí que produzem energia no mundo, que produzem aí petróleo, eles têm o seu petróleo atrelado ao dólar. E os Estados Unidos, eles têm o dólar atrelado ao petróleo desses países. Mesmo sem ser deles, o petróleo está tudo atrelado. Então, o que aconteceu desde o final da Segunda Guerra Mundial é que os países passaram a utilizar dólar nas transações comerciais. Então, se o Brasil está comprando algo da Argentina, os dois governos, a transação é feita em dólar. Mas fala, mas Thiago, a Argentina tem peso e o Brasil tem real. Mas converte o real ou o peso para o dólar, vem na conversão do dia do dólar comercial, você deve ter ouvido falar já na imprensa, tem o dólar comercial, o dólar turismo, dólar paralelo, dólar isso, dólar aquilo. Então, converte no dólar comercial e faz a transação. Se o Brasil compra algo da Espanha, é em euro? É em real? Não, é em dólar. Por mais que o preço, a tabela esteja lá em euro, na hora se converte ao dólar. Todos os países usam um código chamado código SWIFT. Se você já recebeu algum dinheiro do exterior ou já enviou algum dinheiro para o exterior, todo mundo que tem algum blog, algum site, ou algum canal do YouTube e já recebeu, deve saber o que é código SWIFT, que você usa para receber dinheiro do exterior, também para enviar. Pois bem,
o código SWIFT é atrelado, não é 100% atrelado, não é obrigatório, mas ele é atrelado por opção ao dólar. Então, quando uma transação é feita sempre utilizando o dólar. Isso faz com que os Estados Unidos possam impor sanções a qualquer país do mundo. Por quê? Porque eles podem, como fizeram com a Rússia. A Rússia estava ali com um conflito, está até agora num conflito com a Ucrânia, eles ameaçaram tirar os bancos russos do código SWIFT. Porque eles podem. Quem domina o código SWIFT são os bancos centrais dos Estados Unidos, da Bélgica, do Reino Unido, da Suíça, do Japão e da Alemanha. Ou seja, esses países aí é quem dominam. Então, se alguém não faz o que esses países querem, sabe o que acontece? Eles podem simplesmente falar, você está fora do mundo. Pois bem, os BRICS vão lançar agora em outubro, deve ser lançado em outubro agora, um novo sistema de pagamento chamado BRICS Pay, que vai ser um sistema paralelo ao sistema SWIFT. E esse é o pulo do gato. Quem está organizando isso é a presidenta do Banco dos BRICS, a senhora Dilma Rousseff. Como é bom ver alguém que, olha, com a história da Dilma. A Dilma lá no golpe de 64, que hoje sabemos por provas cabais, provas indubitáveis, aquele golpe foi financiado pelo Departamento de Estado dos Estados Unidos, aquele golpe lá, teve lá tortura, tudo mais, a Dilma foi presa, torturada, num golpe americano, aí depois ela se tornou presidenta e sofreu um golpe de Estado também dos Estados Unidos, ou seja, 2 vezes ela sofreu golpe aí dos Estados Unidos, só que o golpe não é contra a Dilma exatamente, é contra o povo brasileiro. A Dilma é quem estava lá protegendo o povo, lá lutando tanto nos anos 60 como depois em 2010, 11, 12, 13, 14, 15, 16, até sofrer o golpe e continua hoje. Ela é presidenta do Banco dos BRICS e olha, ela ganhou. Eu não posso falar ganhou já, mas ó, se a gente vê que as moedas dos BRICS ultrapassaram o dólar, posso falar que a Dilma já ganhou. Mas a vitória dela ainda está em curso, a Dilma está ganhando. Ela é uma das pessoas que está aí organizando o método de pagamento dos BRICS, que é o BRICS Pay, que vai ser um método paralelo ao método SWIFT. Isso vai ser a pá de cal no dólar. 159 países, inclusive países aí da Europa, países aí aliados dos Estados Unidos, já manifestaram interesse em participar do BRICS Pay, porque ninguém quer ficar de fora de um sistema de pagamento que tem China, tem Rússia, tem Brasil, tem Índia, tem todos os países aí que têm as maiores reservas de petróleo do mundo. Estamos falando aí de Venezuela, Arábia Saudita, Emirados Árabes, Bahrein, Catar, todos eles vão aderir. Aí você imagina algum aliado dos Estados Unidos dizendo, eu não vou? Imagine você, daqui 1 ou 2 anos, quando algum país como China, que tem aí a maior parceira comercial de quase todos os países do mundo, chega e fala, olha, a gente não usa mais o SWIFT. Quer usar aí com algumas empresas chinesas? Pode usar, não é que a gente está banindo não. Mas, transação comercial com a gente é só pelo BRICS Pay. Sabe o que vai acontecer com o dólar? É ladeira abaixo. Muitas pessoas não entendem qual o problema disso para os Estados Unidos. Eu vou te explicar. Hoje, quando algum país faz o que os Estados Unidos não querem, os Estados Unidos chegam e falam, esse país não é uma democracia! E aí eles brigam, e eles manipulam a imprensa mundial, e aí eles vão lá e impõem sanções. E a imprensa omite que essas sanções são contra a população, para que esse país fique pobre e eles possam derrubar o governo desse país. E aí eles chegam e a sanção funciona assim. Muita gente escuta a palavra sanção e não sabe como funciona, e a imprensa não quer que você saiba como funciona uma sanção. Sanção é assim, olha, as empresas do mundo inteiro não podem comprar petróleo da Venezuela. Pô, mas a Venezuela tem petróleo pra caramba e quer vender, eu não posso comprar? Pô, poder você até pode, mas se você fizer isso, você está banida dos Estados Unidos e dos nossos países aliados. Aí você consegue imaginar alguma empresa no mundo que quer ser banida dos Estados Unidos e de todos os países aliados? Não vai querer, né? E aí você tende a sofrer aí multas bilionárias, porque você está fazendo o que a gente não quer. Olha, você quer fazer negócios com Cuba? Não tem problema algum. Mas, se você comprar ou vender qualquer produto que tenha mais de 10% ou de fabricação americana ou de tecnologia americana, e aí por quase tudo tem tecnologia americana, até plástico tem tecnologia americana, mais de 10%, então você estará sancionado também pelos Estados Unidos e por todos os outros países aliados.
E aí sabe o que acontece? Alguém tem uma empresa e fala, caramba, olha, eu tenho um produto aqui, esse produto não existe em Cuba. Pô, vou vender para Cuba? Não vou, porque se eu vender para Cuba, eu não apenas vou ser banido ou dos Estados Unidos, mas eu vou aí sofrer problemas e ser sancionado aí. Então ninguém nem pensa em fazer negócio com os países sancionados pelos Estados Unidos. Se alguém, por exemplo, eu dou o exemplo aí da Rússia, os Estados Unidos queriam colocar bombas nucleares aí na fronteira com a Rússia, apontadas para Moscou, de maneira que uma bomba atômica americana chegaria em Moscou em menos de 5 minutos. 5 minutinhos, pum! Ou seja, até ser interceptada essa bomba já era, ia explodir na Rússia e ia matar milhões de russos. A Rússia vai lá, faz um conflito com a Ucrânia e fala, não, vou deixar isso aqui, vou fazer isso aqui, e os Estados Unidos impõem sanções à Rússia. Mas os Estados Unidos podem gastar, até o momento já são 50 bilhões de dólares, para Israel explodir o Líbano, explodir a Palestina, explodir o Egito, explodir vários países que está fazendo e fica tudo impune. Você consegue imaginar amanhã, chega a China, a Rússia, o Brasil e falam, ô Estados Unidos, vocês estão financiando o genocídio. Sanção para cima de você. Quem fizer negócio com você também vai ser sancionado. Sabe o que acontece? Eles estão ferrados, porque eles não vão mais ter a hegemonia do dólar. Os países vão poder finalmente falar, ó, vocês aí, ó, vocês acabaram de planejar e de financiar um golpe de Estado no país tal. O quê? Você consegue imaginar se a Rússia financiasse assim, abertamente, com todas as provas, um golpe de Estado em algum país, o que ia acontecer? Você consegue imaginar o que aconteceria? Infelizmente, tentei aqui a TV, não tá dando certo, fica pausando o vídeo sozinho. Pois bem, você consegue imaginar o que aconteceria? Você consegue imaginar se a China ficasse aí fazendo golpes de Estado como os Estados Unidos fizeram? Os Estados Unidos fizeram golpe de Estado em todos os países praticamente da América Latina, em países africanos, em países asiáticos e em países da Oceania. E ficou tudo por isso mesmo. E eles roubaram todas as riquezas desses países. Eles roubaram todo o petróleo do Iraque. Eles mataram, a gente fala do genocídio na Palestina, os dois maiores genocídios desse século não são o da Palestina. São o genocídio que eles fizeram no Iraque e o genocídio que eles fizeram na Líbia, para roubar todo o petróleo desses países. A Líbia era um país da África que tinha o IDH parecido com países da Europa. A Líbia hoje é o país mais pobre da África, porque os Estados Unidos foram lá e a imprensa não fala, muitos plantonistas vêm eu falando isso e não sabem nem do que eu estou falando. Por quê? Porque isso não aparece na imprensa. Mataram mais de 1 milhão de pessoas lá, acabaram com um país que tinha um IDH comparável ao da Europa, na África. Acabaram com o país inteiro, porque lá tinha um, abre aspas, ditador. Foi isso que fizeram. Hoje é o país mais pobre. Foram lá no Afeganistão, fizeram um massacre total. Hoje, mulheres não podem nem falar em público. Tem lei no Afeganistão que mulheres não podem estudar. Então você vai numa escola, só tem homens, mulheres não podem estudar, não podem aprender a ler e a escrever. No Afeganistão é proibido, e elas não podem falar em público. Ou seja, se uma mulher está no mercado, ela falar, ela pode ser presa, torturada, estuprada e morta pelo governo que foi colocado lá pelos Estados Unidos, pelo governo Joe Biden, tá? Começou lá com o Bush, o Obama continuou e o Biden terminou o serviço. Foi isso que aconteceu, tá? Isso aí é o que aconteceu lá no Afeganistão. Aí você vê, caramba, imagina se começa a sancionar os Estados Unidos. É isso que está para acontecer a partir de outubro, tá? Então agora tem um sistema de pagamento dos BRICS que está chegando aí. Estão aí também na iminência de fazer uma moeda para os BRICS. Não vai ser uma moeda como dólar, euro, real, uma moeda que você tem ali a nota dessa moeda, que você tem conta bancária. Não, é uma moeda que é utilizada apenas para as transações entre os países. Então tem uma transação comercial entre Brasil e Venezuela, essa transação não vai mais ser em dólar como é hoje. Essa transação vai ser na moeda dos BRICS. Mas antes dessa moeda ser utilizada, a transação comercial vai ser em real ou no bolívar venezuelano. É isso. Vai ter uma transação entre Estados Unidos e China, e olha, a China é a maior parceira comercial do Brasil, vai ser em yuan chinês ou em real. E não importa qual das duas. O que importa é o seguinte, não é mais em dólar. E dane-se o dólar. E a maioria dos países que são os maiores produtores de petróleo do mundo, e aí a Venezuela entrar nos BRICS é extremamente importante, é por isso que os Estados Unidos começaram uma ofensiva muito grande contra a Venezuela nos últimos meses, porque a Venezuela tem as maiores reservas de petróleo do mundo. Esses países aderindo aos BRICS, significa que os BRICS terão mais de 70% da produção de petróleo e mais de 70% das reservas de petróleo. Reserva quer dizer o seguinte, não está sendo produzido agora,
mas é o potencial para produzir no futuro. E aí, sabe o que acontece? Todo o petróleo, que é o que move o mundo hoje, vai ser transacionado em moedas locais. A Arábia vai vender petróleo para outro país, para um país europeu, olha, vai ser na moeda da Arábia, e dane-se o dólar. Hoje é tudo em dólar. Aí os Emirados Árabes vão vender petróleo para a Europa, pô, hoje é em dólar. Ah, mas o preço está em euro, tá, mas é em dólar, o sistema muda para dólar. E aí todos dependem dos Estados Unidos, aí não vai mais ser. Vai ser, ó, é na sua ou na minha. Ou na da China, ou de qualquer outro. Não vai ser em dólar mais. Os Estados Unidos vendem petróleo para um país africano, hoje é em dólar, não vai mais ser. É isso que vai acontecer. Então, o mundo está mudando e eu vou falar. Golaço aí, isso tem a ver com a entrada, obviamente, do Lula no governo do Brasil. É por isso que eu falo que a partir, muito provavelmente, do ano que vem, vai começar a tentativa de golpe pesada do governo Kamala Harris contra o Lula. Lembre-se, o golpe que o Obama fez contra a Dilma, assim como o golpe que a Kamala vai fazer contra o Lula, são golpes coloridos, golpes bonitinhos, golpes com apoio de boa parte da esquerda. Aquela esquerda que a direita gosta, que eu tô todos os dias aqui criticando. O golpe que o Trump vai tentar fazer contra o Lula imediatamente, caso ele seja eleito, e é por isso que a gente torce para ele não ser eleito, para Kamala ser eleita, não é um golpe coloridinho. O golpe do Trump é golpe pesado mesmo, é bem escancarado. Essa é a única diferença. Mas que vai ter tentativa de golpe, anote, porque o Lula tá onde tá, e ele ter colocado a Dilma onde ele colocou, isso tá mudando toda a geopolítica mundial. Isso tá causando aí o fim dos Estados Unidos. O Putin deu uma declaração aí no mês passado, em que ele disse que entre Trump e Biden, ele prefere que o Biden ganhe a eleição, no caso a Kamala Harris, porque o Biden e os democratas, eles são mais agressivos e eles aceleram a derrocada do Império Americano. O Trump, ele fala, mas ele é mais eficiente aí em não acelerar a derrocada do Império Americano e em pausar um pouquinho isso aí. Então, ó, por isso somos todos Kamala. Eu peço aí sua inscrição no canal. Falou!